E nós vamos ver agora o momento em que Saulo se retira de Damasco, se despede de Ananias e vai se refugiar no deserto. E ele fica lá por um bom tempo. Isso não é relatado em local algum que Saulo sentiu essa necessidade. Aqui ele ainda não tinha modificado o nome dele. Que Saulo sentiu essa necessidade de fazer como se fosse esse retiro espiritual, para poder, depois desse período em que ele fica no deserto, passa lá por grandes transformações, para depois ele começar de voltar a Jerusalém e ir a ter com os irmãos, os discípulos do caminho. Então, Saulo se dirige a Palmira, dista 215 quilômetros da cidade de Damasco, e vai atrás daquele seu antigo mestre Gamaliel. Quem era esse mestre, onde que ele estaria? Indicam a casa de um irmão dele, chamado Ezequiel. E no dia seguinte, então, Saulo vai até esse local. Era um rico comerciante, tinha sistema de transportes à época, que era as caravanas de camelos, então ele tinha vários camelos que fazia a transposição de produtos, de mercadorias na Síria, e também possuía postos de venda de produtos comerciais, e era um rico comerciante. E daí Saulo vai a ter com esse irmão, pergunta, e aí o irmão, chamado Ezequiel, como eu falei, esse irmão começa a falar do irmão dele, mas começa a falar da situação de Gamaliel. Então ele fala, e Saulo só escutando, né, perguntando do antigo mestre, se apresenta, que era um antigo mestre do irmão, e aí o irmão diz assim, que desde quando Gamaliel tornou ao deserto, né, ele estava numa loucura pacífica, que ele já não gostava mais, não era mais afeito aos encontros sociais, ele preferia a meditação e o isolamento social, que ele estava muito diferente, que ele já não tinha mais aquela devoção a fazer as leituras da lei, percepção de Ezequiel, ele estava senil, ele estava ficando fora de si. Então, eles combinaram que a família, marido, a esposa, os filhos, de que não iriam contradizer Gamaliel, porque ele estava, aquela loucura que ele tinha, era uma loucura pacífica. E, inclusive, ele tinha levado ele ao médico, ou seja, na verdade, o que Gamaliel estava tendo? Já na época lá, quando ele estava em Jerusalém, deixando as funções dele do Sinédrio, ele já estava afeito à doutrina de Jesus. Ele já estava afeito, o coração dele já estava sendo entregue àquelas boas novas que estavam vindo dos discípulos do caminho. Ele se encontrava regularmente com Simão Pedro. Então, quando Gamaliel entrega a função dele, a posição hierárquica dele do Sinédrio para Saulo, e se retira lá para o deserto junto do irmão, ele já leva consigo uma cópia dos pergaminhos de Jesus feito por Levi, que era o cobrador de impostos, que fez várias cópias. Era como a época eram feitas, a disseminação do conhecimento era feita através de pergaminhos e um copiava do outro. Então, Levi fez várias cópias e Simão Pedro tinha uma dessas cópias e presenteou Gamaliel. Então, Gamaliel foi para o deserto e lá ele ficou. Então, diz Ezequiel que ele preferiu se retirar do centro da cidade, ficava numa espécie de casebre, ele falou, era uma choupana que ele tinha no deserto, totalmente solitário, e lá Gamaliel passava a vida, horas e horas em meditação e em leitura. Dos pergaminhos que ele não entendia, que era um tal de um carpinteiro que tinha em algum lugar, e que lá Gamaliel ficava. E Saulo percebeu já tudo o que estava acontecendo e entendeu o que estava acontecendo com Gamaliel, mas não falou nada para Ezequiel. E assim, no dia seguinte, Saulo parte atrás, então, do ex-mestre, do antigo seu rabino, seu antigo mestre. E num abraço afetuoso, os dois começam a conversar e Gamaliel fala de como que está a situação dele, a vida dele, da paz que ele encontrou. E quando Saulo comenta com Gamaliel o que aconteceu a ele nas portas de Damasco e como ele havia sido transformado, para Gamaliel foi uma grata surpresa. A partir dali, os dois se abraçam, conversam longamente sobre todo o ocorrido na vida de Saulo, inclusive, e principalmente dessa visão maravilhosa de que Saulo tinha sido abençoado, de Jesus ter vindo ele próprio, retirar Saulo das sombras, retirar Saulo da escuridão. E a partir disso, Gamaliel começa a preparar, a conversar com Saulo, para tentar esclarecer ajudá-lo a esclarecer qual seria a missão de Saulo, como que Saulo teria que fazer, quais seriam os próximos passos para que Saulo pudesse se fortalecer para enfrentar o que ele teria que enfrentar nos próximos caminhos dele. E Saulo comenta com Gamaliel que ele, logo após a visão que ele teve nas portas de Damasco, de Jesus, que ele foi até o templo, junto de Sadoc, para fazer as exclamações, porque Saulo era afeito à verdade. Seu coração era muito vinculado à verdade. Então, ele era considerado um homem justo, vamos dizer assim,
pelo fato de aquilo que ele considerava como a verdade, ele defendia até o fim, até o fim. Ele fala que foi ao templo para fazer a sua pregação e que ele foi ridicularizado, que isso o deixou extremamente triste. E, inclusive, a receptividade de Sadoc, que Sadoc era, na verdade, como um irmão adotivo dele. Porque Sadoc era como se fosse ele era um pupilo do seu pai, ele era como se fosse um irmão adotivo, era amigo desde a infância de Saulo. E ele ficou extremamente triste com a receptividade de Sadoc. E então ele estava ali, junto de Gamaliel, extremamente triste. Saulo era um homem transformado, mas o peso de tudo aquilo que ele estava recebendo estava sendo demais para ele, não estava conseguindo aguentar. Então ele busca Gamaliel como se fosse um pai amoroso que pudesse aconselhá-lo do que ele deveria fazer, que passos ele deveria seguir. E aí Gamaliel fala para ele assim: é verdade que muito trabalhastes pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa, porque ele defendia a lei de Moisés sobre qualquer condição. Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. E Gamaliel, então, reforça a missão que Saulo vai ter. Saulo reconhece esse feitio, que ele fala que é o meu feitio absolutamente sincero, mas me dói muito no coração o desprezo e o ridículo que os meus companheiros me fizeram sofrer. Porque ele foi vítima de recriminações, de zombarias, e aquilo, Sadoc, por exemplo, tinha ficado com seu coração muito contristado. E outra questão, vamos rememorar aqui, que a função do doutor da lei, como Saulo era chamado, a função dele era de rabino no sinédrio. Isso era uma função, ele recebia um salário por isso. A profissão de Saulo era de ser rabino. Os rabinos eram remunerados. E Saulo, deixando essa condição, abandonando o sinédrio, ele deixa de ter condição. Então, Saulo estava assim, sem família, sem amigos, sem profissão, sem dinheiro, sem recursos, sem nada. Então, ele estava se sentindo sozinho e sem uma perspectiva do que ele iria caminhar. E por isso que Saulo fala que ele resolveu procurar o deserto com vistas a buscar esse socorro necessário que ele sentia para sua vida. E Gamaliel, muito inteligentemente, muito com a sabedoria que ele era peculiar, faz toda uma rememoração dos atos de Saulo, mas de uma forma para não ferir, não ofender o coração do pupilo. Mas ele mostra a Saulo qual a condição que Saulo se encontra. E ele fala assim, ele começa a rememorar as perseguições que foram feitas por Saulo e o que o aguardaria à frente. Então ele fala assim, ó, em Jerusalém, viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Viste Estevão morrer sob pedradas. O próprio Cristo, que foi o redentor dos homens, não se furtou aos martírios da cruz. Se Jesus, que era inimitável, que era puro, padeceu aqueles sofrimentos e incompreensões, não é justo que tu aguardes o repouso, que tu, Saulo, aguardes, esperes uma vida fácil, porque tu estás na condição de pecador. E ele vai conversando com Saulo de forma a demonstrar que a vida de Saulo seria de muitos obstáculos, de muitos desafios. E ele faz uma outra comparação ao trabalho do ex-rabino, que disse assim que quando você era o rabino da lei, a tua função era se preocupar com os erros alheios. Até agora, as tuas maiores discussões eram casuísticas. Ganhavas dinheiro fazendo a vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios. Para você, agora, você vai inverter toda essa posição e você vai começar a cuidar dos teus próprios erros. Esse é o chamado que Gamaliel explicita que Deus fez a Saulo. E Saulo estava já a tarde inteira conversando com Gamaliel e eles fazendo as justas meditações em relação ao passado de Saulo e principalmente ao futuro. A preocupação agora que Saulo dizia, como que eu vou dar conta dessa missão? E ele tem em Gamaliel um verdadeiro pai, um verdadeiro mestre que o aconselha e pergunta a Saulo, antes de você ser esse rabino, o que tu fazias? O que tu aprendeu a ser? O que você fazia? E ele fala assim, eu aprendi na infância como é o costume da minha raça, consoante os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão. Então Saulo, como ofício, era um tecelão. E aí Gamaliel fala, então tu já tens aí o teu recomeço. Vou conversar com meu irmão, que é um rico comerciante, que possui postos espalhados em vários locais do deserto, e tu poderás lá administrar a tua profissão com humildade, esses ensinamentos que tu aprendeu lá na tua infância. Saulo compreende que é necessário que ele faça essa pausa. Ele compreende o que Gamaliel lhe diz em relação a ele fortalecer-se, fortalecer as fibras do seu caráter nessa nova doutrina. Era importante que Saulo, antes de sair ao mundo, antes de se tornar aquele pregador que nós conhecemos, que ele passasse esse tempo entre os mais humildes, numa profissão mais simples, para assim ele fazer da sua fé mais fortificada. E Saulo concorda com ele, fala assim, aprenderei de novo o caminho da vida, encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante, conviverei com os mais desfavorecidos da sorte, penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia.
em contato com as dores alheias. Hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Então, Saulo também começa a compreender qual era a necessidade que ele ainda dispunha. Mesmo com a visão do Cristo, mesmo com a visão de Jesus ressuscitado, ele precisava viver essa nova vida, sair da vida que ele tinha. Como ele fala, aquele homem velho precisava morrer dentro dele. Precisava nascer esse homem novo, mais paciente, mais humano, para ele dar conta da missão que o aguardava. Lembrando ainda que Gamaliel faz a lembrança de que Jesus próprio viveu junto de José na carpintaria. Foi um humilde carpinteiro durante muitos anos antes de começar a pregação. Jesus inicia a pregação com 30 anos de idade, faz 3 anos de pregação. Saulo contava, nesse exato momento, com 30 anos, a mesma idade que Jesus iniciou. Então, Saulo entende que não era nada humilhante ele retornar essa profissão de tecelão, comparando-se, vamos dizer assim, ao próprio Jesus. E aí, uma coisa interessante que Gamaliel faz, Gamaliel dá a Saulo os pergaminhos que Pedro tinha presenteado ele. E Saulo fica extremamente comovido, fala, nossa, mas eu tenho as minhas cópias que eu fiz de Ananias, mas não são completas. E aí, Gamaliel tinha a doutrina de Cristo toda completa. O evangelho, que eles chamavam, né? O evangelho estava todo completo. E ele presenteia Saulo com esses pergaminhos. Quando Saulo quer recusar, ele diz assim, eu acho que você tem que pegar esse pergaminho, porque vai ser o teu ingresso de retorno à casa do caminho. Porque quando tu chegares lá na casa do caminho, com os adeptos do Jesus, talvez eles não vão te compreender de pronto. Porque vamos lembrar que foi Saulo que colocou Estevão à pena de morte. E ele esteve lá, e foi ele que colocou várias sanções na casa do caminho. Então, como que Saulo, voltando à casa do caminho, seria recebido? Então, quando você regressar lá em Jerusalém, pelo menos tu vais poder te apresentar a Pedro em meu nome, levando os pergaminhos. É como se fosse um salvo-conduto. E aí Saulo agradece o presente e voltam, então, para Ezequiel, para a cidade de Palmira, e Gamaliel pede emprego para o pupilo dele, não conta a verdade, apenas diz que Saulo quer dedicar sua vida a Deus e que como ele vai fazer isso, precisa passar um tempo na solitude, na meditação, e que daí se o irmão pudesse ver um posto no deserto onde ele pudesse ir, ele agradeceria. Então não conta toda a verdade, porque é lógico, Ezequiel não iria compreender, mas também não mente de todo. E assim, no dia seguinte, Saulo sai em caravana e vai a um posto que dista mais ou menos uns 50 quilômetros da cidade de Palmira, que era bem no deserto, um oásis de Dan. E lá se encontrava sozinho um casal que era Áquila e uma serva de Ezequiel que casou com este Áquila, chamada Prisca. Então, esse casal ficava lá fazendo também os afazeres de tear, de tecelão, atendendo as caravanas. Então, era um posto comercial que tinha de passagem no deserto. Grandes e grandes caravanas passavam por lá. E Saulo, então, vai morar com este casal lá no deserto. De novo, uma ironia do destino, porque com o passar dos dias, ele vai se aproximando mais e mais desse casal. Um casal extremamente amoroso, companheiro, que se ajudavam mutuamente, que trabalhavam, no final do dia paravam para fazer as suas orações. Saulo vai percebendo, naquele humilde casal, uma prerrogativa de pessoas extremamente honestas, leais, algo que ele não conhecia muito na sua vida anterior. E ele começa a perceber, nesses adeptos dessa doutrina do Cristo, que há uma sinceridade, uma afetividade no coração, que Saulo não era acostumado a isso. Então ele identifica nesse casal essa amorosidade. E pouco a pouco ele vai compreendendo que aquele casal também era adepto ao Evangelho de Jesus. Mas aos poucos eles vão se abrindo e numa conversa eles falam abertamente que eles têm o Evangelho de Jesus, que inclusive eles saíram exilados de Jerusalém por causa das perseguições de um tal doutor da lei. Questiona se Saulo conhecia esse doutor da lei, que tinha inclusive o mesmo nome que ele, olha só. Mal sabia Áquila, que era o próprio que estava ali. E conta, inclusive, a história pessoal desse casal. E é uma história bastante triste. Vivia ele e o pai tinha uma padaria, e um dos empregados de Saulo queria comprar essa padaria, e o pai não queria vender. E quando começou essa perseguição, eles denunciaram o pai e o filho como seguidores do Cristo, prenderam os dois, Áquila foi solto logo em seguida, mas o pai ficou preso. E aquele empregado de Saulo, usando os poderes que tinha, torturou esse velho pai, fez as piores, impôs os maiores sofrimentos a esse pai de Áquila. Quando Áquila conseguiu a soltura do pai, no dia seguinte o pai morreu, porque ele não aguentou os sofrimentos, enfim, o que ele tinha sofrido lá na prisão. E todos os bens deles foram confiscados. Então ele está contando isso para Saulo, e Saulo fica assim, consternado, porque tudo isso ocorria às costas dele, ele não sabia que isso ocorria, mas era de alguma forma, indiretamente, era responsabilidade de Saulo. E ele pergunta assim, mas você não sabe, não tivesse esse conhecimento dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs?
arbitrariamente, e Saulo fala, mas você acha que ele sabia disso? Ou seja, ele está ali conversando com Áquila para saber o que Áquila sabia dele. E ele fala assim, olha, eu quero crer, a Áquila diz assim, eu quero crer que um rabino educado, como era esse Saulo, se ele soubesse, ele não iria admitir uma responsabilidade pessoal por tamanho descontrole, por tamanho feitos iníquos, assim. Era por demais. Eu acho que os empregados dele, os seus asseclas, faziam isso nas costas dele. Mas Saulo ali tomando toda aquela responsabilidade para ele, sobre ele, porque afinal ele fechava os olhos a isso. E mesmo que, tanto é que esse que praticamente assassinou o pai desse novo amigo de Saulo agora, era um dos empregados, dos soldados dele, que Saulo mais admirava. Mas, enfim, com esse relato, Saulo compreendeu a amplitude das ações que ele teve. Ele compreendeu o tamanho da campanha criminosa que ele próprio desencadeara sobre os adeptos de Cristo. Tantos abusos que foram feitos pelos seus subalternos em nome dele, em nome daquilo que Saulo defendia. Então, naquele momento, Saulo compreendeu o tamanho, que ele foi tomando conhecimento das coisas. É como se ele vivesse nas sombras e foi tirado o véu dos seus olhos. E aquilo foi pesando muito nas costas de Saulo. Passaram-se alguns dias, Saulo super dedicado. Teve um momento que o casal, um ficou doente, outro ficou doente. Saulo foi ali ajudando, cuidando, cuidava de tudo, trabalhava de sol a sol. Era realmente assim, extremamente, tinha modificado em demasia. Ele tinha se transformado mesmo. Estava lá com aquele casal como se fossem irmãos dele. Ele cuidava, ele tratava. E chegou um momento em que Saulo sentiu a necessidade de se confessar a esse casal. E aí ele pergunta, chega na frente de Áquila e Prisca e pergunta, o que faria se um dia visses repentinamente cara a cara com esse verdugo? O que tu farias? E aí Áquila responde assim, procuraria estimar nele um irmão. E aí ele olha para Prisca e fala, e tu, Prisca? Ela responde assim, seria uma ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. Ou seja, todos os dois não dizem que iriam se vingar ou acusar. E Saulo responde para ele, eu não considero que o assassino do teu pai é aquele soldado que prendeu o seu pai e aplicou-lhe as torturas. E aí Áquila diz assim, mas quem que você acha então que é o assassino de meu pai? Julgo que Saulo de Tarso, o próprio Saulo respondendo, julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. Então, ele próprio se sentia o responsável pela morte do pai do novo amigo. E nesse momento, logo eu posso falar isso, ele se declara, ele se auto-revela para o casal quem era ele. E ele fala, sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Perdi tudo o que significava honraria e valores do mundo para tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas, porque ele ainda não tinha ido à estrada cumprir a missão dele. Mas estou aqui, perseverando na missão de me negar a mim mesmo, para que eu possa merecer a cruz que vai me levar a Deus. E os dois, o casal, lá contemplando assombrados. E Saulo fala, não duvides da minha palavra, sou eu mesmo, e assumo a minha responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoe-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. E Saulo, nesse momento, é abraçado pelo casal. No momento que Áquila abre os braços e o acolhe, perdoando, perdeu o pai, perdeu todos os seus bens. Aquele casal perdeu tudo que tinha por conta da perseguição de Saulo. E naquele momento que Saulo se revela, os dois abraçam Saulo. Nesse momento, Saulo começa a chorar copiosamente. E interessante que ele fala assim, ó, a vida velha de Jerusalém era convencionalismo e secura. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum momento chegara a sentir afinidades fraternas. E naquele recanto do deserto, com aquelas pessoas simples e humildes, ele estava sentindo o amor verdadeiro no coração daquelas pessoas. E passado esse momento, Áquila fala para ele, vamos esquecer o passado, deixa o passado para trás, o que agora nós temos que comentar é o poder de Jesus, como o seu amor é transformador e o que nós vamos fazer daqui para frente. E assim eles passam, Saulo começa a ter uma vida realmente feliz naqueles momentos em que ele passa com esse casal, lá no deserto, numa vida simples, humilde de tecelão. O sol já começa a queimar as suas faces, as mãos antes acostumadas apenas a mexer em livros, começam a se tornar rudes, calosas, ou seja, ele começa a endurecer as suas fibras, ele começa a se transformar nesse homem novo, mais forte. Todos os dias eles vão aos pés das tamareiras para fazer o evangelho, para fazer a leitura dos pergaminhos, e assim eles vão vivendo, contemplando. Saulo começa a entender, ele começa a partir desse momento, ele começa a compreender aquela serenidade de Estevão,
ele começa a entender a serenidade, o equilíbrio daqueles adeptos do Nazareno, ele entende o fervor, o amor de Abigail por Jesus, Ananias. Então ele começa a compreender o que era a verdadeira felicidade, o que era essa abnegação que as pessoas tinham, porque isso já estava entrando dentro do seu coração. Áquila fala para ele que já está querendo sair agora, que ele fala assim, olha, esse encontro nosso foi planejado por Jesus, para que você viesse até nós, para que nós tivéssemos mais uma força. Essa aparição de Jesus para Saulo fortaleceu esse casal, e ele fala assim, não, agora eu quero ir para Roma, que é o nosso desejo, para ir lá disseminar o evangelho de Jesus. E convida Saulo para ir com eles. Mas Saulo fala assim, não, antes de eu ir para outros lugares, eu preciso voltar lá em Jerusalém, porque lá eu preciso recomeçar a construir, reconstruir tudo que eu havia destruído. E uma das coisas que eu preciso fazer é voltar aos homens do caminho. Saulo tinha lá uma dívida moral com aqueles homens. Então ele diz assim, eu preciso voltar lá primeiro antes de ir. E assim, combinados, eles ficam, passam uma próxima caravana, eles retornam a Palmira, na casa de Ezequiel, irmão de Gamaliel, e de lá, então, aguardando, esperando, onde Áquila e a esposa iriam para Roma, e Saulo, então, retornaria a Jerusalém, aí já totalmente modificado e fortalecido para enfrentar a sua nova missão. E aí nós temos um Saulo resistente como um beduíno, se despede de Ezequiel, se despede com lágrima nos olhos do casal amigo e retorna a Damasco para de lá voltar a Jerusalém, radicalmente transformado pelas meditações do deserto por 3 anos consecutivos. Contava Saulo, então, com 33 anos de idade, quando ele sai do deserto para retornar às suas funções, novas funções, junto ao Evangelho de Jesus.